após o presidente norte-americano Donald Trump ter afirmado e confirmado um ataque em território venezuelano, mirando uma instalação supostamente usada pelo narcotráfico, né? Nas últimas horas, o próprio presidente da Colômbia se manifestou também com relação a isso. Esse episódio levanta questões, né? Levanta dúvidas sobre quais seriam os próximos passos de Washington e o risco de uma escalada militar na região, porque tem o lado de cá e o lado de lá também, né? Quais seriam os próximos passos de Maduro? Por isso nós convidamos o professor de Direito Internacional, Manuel Furriela, para explicar esses desdobramentos desse cenário bastante delicado e incerto. Professor, prazer falar com o senhor aqui na TMC. Muito bom dia. Bom dia. Professor, dá para a gente começar falando que, e não seria nem novo, né, nem raro falar isso, né, mas há nessa discussão geopolítica uma troca de narrativas, informações e contra-informações que faz a gente aqui do lado de fora não saber exatamente o que está acontecendo? Sem dúvida. Bom, de um lado a gente tem um governo ditatorial, autocrático, ilegítimo, que é o governo de Nicolás Maduro. Então aqui não tem nenhuma conotação política a minha análise, mas puramente técnica. Tudo que eu estou dizendo foi construído pelo seu governo, inclusive ao não ter sido efetivamente eleito durante o processo eleitoral. A gente teve vários episódios que comprovam isso. Então você tem, de um lado, um governo com esse perfil, inclusive que persegue jornalistas, opositores políticos, desrespeita direitos humanos. Então as informações vindas de um governo como esse, a gente já pode imaginar que não são confiáveis, não são críveis. Agora, do lado norte-americano, nós tivemos durante todo este ano a construção não somente de uma forte oposição ao governo de Nicolás Maduro. Primeiramente, Donald Trump fez discursos muito fortes contra aquela gestão, como ele foi construindo uma justificativa para uma eventual intervenção, inclusive militar, dentro do país. Eu digo eventual porque é uma das opções na mesa de Donald Trump, mas até o momento não foi aquela. Como é que Nicolás Maduro se tornou esse grande páreo internacional? Porque além, propriamente, desses problemas de política interna, há uma ligação dele com o narcotráfico internacional. E os Estados Unidos, primeiro, deslocaram as suas forças armadas, principalmente forças da Marinha, em larga escala, para o Mar do Caribe, ou seja, ali vizinho já da Venezuela. Então começou uma pressão nesse sentido. Depois veio a escolha da principal líder oposicionista da Venezuela, a Corina, como a escolhida para receber o Prêmio Nobel da Paz. Então houve ali uma grande repercussão internacional. Aí o governo norte-americano começou a escalar o discurso no sentido, primeiro, de indicar que dentro da Venezuela existem forças ligadas ao narcotráfico, ligadas também a questões que envolvem, risco internacional de terrorismo. Então, efetivamente, esses grupos que eram considerados grupos criminosos internacionais, agora eles viraram grupos terroristas. E aí depois o governo norte-americano, por fim, indicou Nicolás Maduro como o principal líder dessas organizações criminosas e terroristas. Aí está construído o discurso para, caso haja necessidade, o governo norte-americano fazer algum tipo de interferência, já que um Estado não pode interferir diretamente no território de outro de forma nenhuma, a não ser em duas hipóteses. Uma, caso seja atacado e responda, como fez os Estados Unidos contra o Afeganistão no 11 de setembro, ou caso o Conselho de Segurança da ONU autorize, por conta daquele país, colocar em risco a segurança internacional. Então, mesmo a Venezuela tendo esses problemas todos que eu mencionei e tendo um governo ilegítimo, ela não pode sofrer uma interferência, uma intervenção internacional, a não ser nas hipóteses que eu mencionei. Só que os Estados Unidos têm uma que é uma hipótese deles, Estados Unidos, que é essa. É um grupo terrorista, coloca em risco a segurança dos Estados Unidos, nós podemos colocar à mesa essa eventual interferência, essa intervenção. Por isso
que tomaram a decisão de atacar diretamente o alvo dentro do território venezuelano, porque eles construíram a narrativa da forma como eu justifiquei. Professor Rodrigo Alvarez aqui, o senhor falou algumas vezes sobre a possível ligação do Maduro com o tráfico internacional, algo que está sendo dito pelo Trump quase que diariamente, mas que nunca foi comprovado, pelo menos não chegou até o público, não chegaram documentações suficientes para que a gente pudesse afirmar isso categoricamente. Terrorismo também não temos notícia disso. O senhor questionou, e eu diria com toda razão, obviamente, aquilo que é dito por Maduro, a gente não pode acreditar em nada, absolutamente nada. Mas aquilo que é dito por Donald Trump também não merece nenhuma credibilidade, como esses primeiros meses de governo vem mostrando. O que é que tem de construção, na verdade, o que é que tem de real nessa construção americana? O que é que o senhor vê de realidade no argumento americano? Eu concordo totalmente com os seus pontos, né? Se a gente pegar aqui os motivos verdadeiros, eles são outros, com certeza, né? Os Estados Unidos, eles têm um interesse geopolítico na Venezuela. A gente tem o mais óbvio deles, que é em relação ao petróleo, né? A Venezuela tem as maiores reservas comprovadas de petróleo do mundo, aliás, maiores do que aqueles países do Oriente Médio, Arábia Saudita, Irã, né? Todos aqueles que a gente possa ali mencionar que tem grandes reservas. Então, esse é um deles. Também tem um recurso que hoje é muito apreciado em termos tecnológicos, que é o de terras raras. Outros fatores ali também de interesse norte-americano estão relacionados com a proximidade da Venezuela com Cuba. Isso é algo que incomoda os Estados Unidos, mas incomoda muito mais a relação próxima com a China e com a Rússia. Então, torna-se ali um Estado aliado da Rússia próximo aos Estados Unidos e torna-se, né, um aliado econômico da China, que, como a gente sabe, está em ascensão e já começa a disputar mercados até mesmo de produtos mais sofisticados com os norte-americanos. Então, sim, né, há um interesse muito importante dos Estados Unidos na Venezuela. O resto é construção, até contém um pouco da construção, porque os Estados Unidos precisam justificar uma eventual interferência direta na Venezuela, e a única que ela consegue construir, eu passei as duas hipóteses internacionais que não servem aqui para justificar uma intervenção americana, seria construir uma narrativa de terrorismo internacional, porque isso se justifica na legislação americana, que os Estados Unidos, para se protegerem de ataques terroristas, eles podem interferir no exterior. Isso é uma interpretação dos Estados Unidos. Então, é a única que Donald Trump tem para trazer aqui à baila. Mas ela é discutível. Não tenho nenhum apreço ao governo ilegítimo de Nicolás Maduro. Eu já falei tudo que ele é, e ele é realmente uma ditadura e tudo que a gente possa dizer, mas disso associá-lo a uma ligação direta a grupos criminosos venezuelanos, ao narcotráfico, e disso a fazer com que narcotráfico seja terrorismo, isso é puramente construção norte-americana, né? A gente pode criticar, sim, uma construção desse tipo. Novamente, quer se combater o governo de Nicolás Maduro, existem os meios internacionalmente aceitos para isso. Esta construção é uma construção para justificar a interferência norte-americana, mas ela é muito discutível, mesmo a gente não tendo apreço a essa ditadura. Professor, não dá para deixar de notar a coincidência da situação que a gente vive hoje na Venezuela com o que aconteceu em 2003 no Iraque. Tinha um ditador, também um governo ilegítimo, em que o mundo ocidental não confiava absolutamente nada, mas aí vem George W. Bush com seu secretário de Estado Colin Powell, com um argumento falso, uma narrativa falsa construída de que Saddam Hussein tinha armas de destruição em massa. Tem uma cena vergonhosa do secretário de Estado americano na ONU mostrando slides onde estariam essas armas. Era uma grande mentira. Começaram uma guerra e derrubaram Saddam Hussein. E aí, o senhor sabe, claro, muito bem, vai lembrar, que daí surgiu o Estado Islâmico, surgiu um monte de coisa, cresceu todo esse terrorismo internacional. É mais ou menos o que a gente está vendo na Venezuela, os Estados Unidos construindo um argumento que é falso até agora, nunca provou, ninguém tem provas, os dois países com muito petróleo,
óbvio, o interesse americano em explorar esse petróleo de alguma maneira e também explorar a reconstrução do Iraque, como eles fizeram e agora querem fazer em Gaza. A gente está vendo aí, a preocupação que me dá, que eu tenho, é a Venezuela ser o novo Iraque. E a Venezuela é nosso vizinho, está na nossa porta. Se explodir lá, se destruir tudo lá, vai sobrar para cá. Eu estourei o nosso tempo aqui, o senhor me perdoa, o Felipe me perdoa aí, mas esse assunto é apavorante, a maneira como a gente está vendo a história se repetir, o que o Trump está fazendo, repetindo George W. Bush com a mentira, o argumento falso para começar uma guerra. Professor... Desculpa. Que é isso? Não. Inclusive, o paralelo que você fez, parece que não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas tem. Você fez corretamente a sua análise em paralelo. O que acontece? Em ambos os casos, a justificativa da interferência ela não é sólida. Né? Em ambos os casos, não há uma autorização internacional e tem que haver. Até mencionei ao Conselho de Segurança da ONU, tanto num caso quanto no outro, tem que autorizar. Neste caso específico da Venezuela, ela nem sequer coloca em risco a segurança internacional, que é a única justificativa que a ONU poderia ter para autorizar, e não vai autorizar, né? Até porque tem outros estados com direito a veto, China, Rússia já vetaria. Mas no caso do Iraque, realmente foi uma situação parecida, porque também não havia justificativa, e os Estados Unidos decidiram a intervenção por conta própria, sem autorização da ONU. E é um dos pontos que a gente sempre coloca ao observar a perda do poder da ONU nos últimos anos. Esse é o ápice da perda. A partir do momento que ela não autoriza e ela é desrespeitada na sua decisão, você tem aí uma perda do multilateralismo das discussões via organizações internacionais. Mas em ambos os casos, você tem construções de justificativas. No caso do Iraque, ainda havia mais um motivo não apresentado, mas era um motivo. Quando teve a Guerra do Golfo, anos antes, os Estados Unidos não tiveram força política suficiente para não só deslocar as suas tropas e retirar propriamente do Kuwait, como eles não tiveram força política para derrubar o governo de Saddam Hussein naquele momento. E aí buscar em outro momento fazer isso. Então, o momento posterior foi aquele onde eles decidiram a intervenção sem propriamente serem autorizados. Então, o outro motivo também era tirar Saddam Hussein por interesses políticos e por uma forma dos Estados Unidos mostrarem o seu poder na região. Eles ficaram desprestigiados na Guerra do Golfo a não terem derrubado em momento anterior o governo de Saddam Hussein. Então, havia também esse cenário. Mas em ambos você tem isso. O que a gente precisa deixar claro é que, tanto no caso do Iraque, era uma ditadura horrível, terrível, causou grandes problemas internacionais, como a Venezuela também causa problemas geopolíticos aqui no subcontinente sul-americano, é governo ilegítimo, mas a gente tem as formas legalmente internacionais aceitas para tomar providências. E aí eu coloco o Brasil aqui no caso da Venezuela, onde o Brasil teria que ser o grande protagonista como potência regional. O Brasil acertou ao criticar a apuração da eleição venezuelana. A gente lembra aqui que ele não reconheceu a eleição de Nicolás Maduro, até surpreendeu na época, mas o Brasil agiu corretamente naquela apuração fraudulenta, mas num segundo momento tinha que ter se posicionado também contra o governo da Venezuela. Acho que faltou isso ao Brasil, mas o que a gente não pode aceitar é que medidas que não são legítimas sejam adotadas mesmo contra governos legítimos, mesmo contra ditaduras e governos que desrespeitam direitos humanos.